Muito bem, voltamos mais uma vez com o episódio 6, Dicas Digitais. E hoje vamos responder algumas perguntas importantes sobre o tráfego pago, tráfego orgânico, campanhas e muito mais. A primeira pergunta é essa: como você pode mensurar o sucesso de uma campanha, avaliar o sucesso de uma campanha? É muito simples, basta você, como gestor de tráfego, analisar e observar as métricas disponíveis no final de cada campanha. Ou seja, no Google ADS, no Meta Business ADS, que é o Facebook em si, o Instagram também, e pronto. Segunda pergunta: quais plataformas principais hoje para você investir em tráfego, em mídia, em publicações? Eu vou dizer aqui para vocês já as duas principais, que dão mais retorno e que têm um engajamento maior. O Instagram, no caso fazendo parte do Meta Business, e o Google, no caso Google Buscas, Google ADS, que é a plataforma em si. Primeira pergunta: como eu consigo integrar estratégias de conteúdo com o tráfego pago? Pronto. Basicamente precisamos de um social media. Se você não sabe fazer uma administração de uma rede social, você já vai precisar contratar um social media para fazer para você isso aí, sendo gestor de tráfego, é claro. E o resto você faz como gestor de tráfego. Então, a partir das publicações desse social media, você consegue sim montar uma campanha e montar uma estratégia em cima desse quadro, dentro desse cenário aí, certo? E não é difícil, é fácil de se fazer. A partir do resultado desses estudos, dessas pesquisas, aí você consegue montar um cenário e consegue montar uma estratégia, um plano de ação para você então executar esse plano gradativamente. Uma pergunta: qual a importância de você ter um público-alvo numa campanha criada tanto no Google ADS quanto no Meta Business? Bom, quando você tem um público-alvo, você deixa de rasgar dinheiro. Seu funil de vendas fica melhor, fica mais fácil de você alimentar, fica mais fácil você converter também. Ou seja, quando você tem um público-alvo, um público já pré-definido, tudo vai ficar mais fácil para você. Basta você gastar e investir energia num ponto só, com foco suficiente para converter o máximo possível. Hoje em dia é tão crucial você ter um gestor de mídia para a sua marca, ou gestor de tráfego em si para a sua empresa, a sua marca, seu produto ou serviço, porque ele vai conseguir entregar para você resultados. Ou seja, o trabalho de gestor de tráfego hoje basicamente é trazer leads qualificados que vão comprar ou agendar com você. Ou seja, trazer pessoas que têm um real interesse em consumir o seu produto e não ficar no popular tirando para todos os lados, certo? Então ele vai ter a expertise de encontrar uma estratégia ideal para vender o seu produto, o seu serviço ou o nome da sua empresa. Pode cobrar ao gestor de tráfego uma coisa: resultados de leads. Ou seja, quem faz a venda é você ou sua equipe de vendas. Ele vai trazer as pessoas que têm interesse real em comprar o seu produto ou serviço. O trabalho dele é esse, basicamente: trazer pessoas com interesse realmente em comprar, não curiosos. Pode acontecer? Pode, mas ele tem que identificar e corrigir esses erros. A pergunta é bem interessante agora: como um gestor de tráfego pode ajudar a construir uma presença online atraente e coerente? Bom, basicamente ele precisa dominar técnicas de social media, ou seja, administração de redes sociais. Se ele já dominar isso, beleza. Se ele não domina essa técnica, ele precisa, ou melhor, a empresa que for contratá-lo vai precisar de um social media também gabaritado, para os dois andarem juntos e falarem a mesma língua, porque basicamente o gestor de tráfego vai sempre depender do social media. Então isso aí é um preço a se pagar, mas se o dono da empresa já domina essa técnica, fica bem mais fácil. Outra pergunta muito boa: quais são os benefícios hoje de você ter um gestor de tráfego ou contratar um gestor de tráfego ou um social media para a sua empresa? Bom, eu vou destacar aqui alguns pontos. Vou falar os benefícios em relação à contratação de um gestor de tráfego e um social media. No caso do social media, você não vai se preocupar mais em publicar, fazer criações de vídeos, edições de vídeos, de imagens, e os famosos cards, né? Os posts, que dão uma dor de cabeça incrível em muita gente por aí. E no caso do gestor de tráfego, basicamente você não vai se preocupar em criação de anúncios e campanhas, ou seja, o seu marketing vai estar todo resolvido. Agora você precisa analisar, você precisa pesar na balança e executar, fazer os testes. Tudo é teste, então você precisa fazer o teste para você sentir se vale a pena ou não. Quem nunca fez o teste precisa fazer para poder experimentar
ver a sensação, ver se tem real retorno. E eu digo a você que se você fizer o teste da forma correta e você conseguir encontrar o público-alvo, você vai vender muito. Isso eu te garanto. Agora tem que fazer o teste, tem que arriscar. É bastante interessante e sensível. Como o gestor de tráfego, ele se mantém atualizado e antenado às mudanças do mundo digital. Estudando como qualquer outra pessoa normal. A gente tem que estudar todos os dias, porque as tendências mudam a cada segundo, minuto. Então o algoritmo das redes sociais e das plataformas, eles estão sempre se atualizando. E nós temos algumas ferramentas específicas dentro das plataformas que nós conhecemos, que a grande maioria não conhece, que facilita o nosso aprendizado diário. Agora só que tem gestores de tráfegos e gestores de tráfego, né? Então é aquela questão, você tem que contratar um profissional que saiba o que está fazendo. Por outro lado, se você não quer contratar, não quer ter esse custo agora, você pode estudar. Você estuda por conta própria, compra um curso ou então pesquisa no Google, no YouTube, está tudo lá. Só que a questão é a seguinte, não está mastigado. Você vai ter que procurar bastante para poder encontrar o início, o meio e o final. A questão é essa daí. E nem todo mundo tem tempo para fazer isso. Outra pergunta aqui para finalizar. O que fazer quando a campanha ou os anúncios não dão certo? Boa pergunta essa daí. Olha só, por isso que existe a contingência, né? Como a gente falou no vídeo anterior aí, alguns dias atrás, em relação à contingência, você tem que ter sempre o plano B. Em relação à campanha, basicamente, a campanha ela pode ter vários conjuntos de anúncios e pode ter vários anúncios dentro dela. Então, geralmente, o que não dá certo é algum anúncio. A campanha é um pouco mais difícil de dar errado, mas é bom você criar uma ou duas campanhas diferentes ao longo da estratégia, ou melhor, dentro da estratégia, dentro do plano de ação, para você não ter surpresas. E se você tiver, só é pausar e gastar energia, investir dinheiro na campanha que está dando certo. Simples assim. Agora o gestor de tráfego ele vai saber analisar isso para você e vai deixar você tranquilo ou tranquila